Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe, você está no Watanabe Planilha, seja muito bem-vindo ao canal e hoje com mais um tutorial de planilhas Google para vocês. Hoje eu vou ensinar você como escalonar, como alinhar diferentes validações de dados, como colocar ali uma dependendo da outra, de forma que quando você muda uma, as opções da outra mudam também. E eu vou explicar isso dentro dessa planilha aqui de lançamentos de fluxo de caixa. Então, eu tenho a planilha pronta aqui, uma planilha que tem um formulário aqui dentro do Planilhas Google mesmo, e ela faz o lançamento para esse fluxo de caixa com as mesmas informações. Super simples, porque é só o que eu preciso aqui para explicar esse tema para vocês, beleza? Então, só para mostrar funcionando aí, vamos pensar aqui que a gente tem nesse lançamento, nessa planilha, dois tipos de categoria 1, entrada e saída. Quando eu escolho, por exemplo, entrada, aparecem as opções aqui de retorno de investimento, receita com serviço e venda de produto. Enquanto isso, a minha categoria 3 aqui está em branco, não tem opções para ela. Mas quando eu seleciono, por exemplo, receita com serviços, agora sim aparecem as opções para mim dentro das receitas. Então posso colocar aqui conserto de notebook e aí preenchendo os dados aqui, por exemplo, a descrição, a competência, vou colocar 1º de novembro de 2021, o valor vou colocar R$200 e aqui a data de pagamento, o mesmo dia que eu coloquei lá. Vou dar um lançar. Quando eu lanço, vai lá para o meu fluxo de caixa e aparece para mim. Aqui no meu script, na verdade, ele tem aqui uma opção para apagar tudo isso daqui, mas eu desativei ela para não ter que ficar aqui repetindo, reescrevendo. Então, o objetivo de hoje é ensinar vocês como fazer esse esquema de alteração aqui, quando eu mudo uma categoria aqui nas validações de dados, as outras alteram em conjunto. Então, primeiro eu vou mostrar aqui como isso está funcionando e depois vou ensinar do zero aí para vocês como fazer, beleza? Então, como sempre, antes de eu começar na prática a montar aqui com vocês, vamos ver como está funcionando, vamos pensar no raciocínio por trás disso daqui e aí sim, vamos começar a escrever aqui, a fazer as alterações, beleza? Então, ó, vamos pensar no que está acontecendo. Vou abrir aqui a planilha onde essa validação está acontecendo. Então, abri aqui a planilha e aqui, ó, vamos lá. Primeiro, pensando só na categoria 1, eu tenho aqui duas opções, né? Entrada ou saída. Então, selecionando uma das duas, eu posso alterar aqui quais são as minhas categorias, né? Então, se eu quiser criar novas categorias, por exemplo, eu coloco aqui entrada, posso colocar saída e descrever aqui na frente. A entrada aqui poderia ser, por exemplo, venda, deixa assim mesmo, e uma saída poderia ser compra, sei lá, qualquer texto que faça sentido aí para o seu caso. E repare que eu mudei aqui a saída, já apareceu lá, né? E aí para a categoria a mesma coisa. Aqui está puxando uma validação de dados daqui da categoria 2. E aí a partir dessa validação de dados, aí eu começo a criar as minhas categorias 3. E aí esses dados aqui eu utilizo nas minhas validações 1 e 2, que é o que ele vai puxar lá no meu formulário. Ok? Então é isso que a gente vai construir hoje, esse esquema aqui que a gente vai montar para você poder adaptar aí para a sua situação, beleza? Porque a ideia é essa, que eu construo uma base, um exemplo, uma forma de fazer e aí você adapta para a sua necessidade, para a sua empresa, para o seu negócio aí, o que for, beleza? Então vou criar aqui uma planilha nova para a gente. Pronto, planilha criada aqui, tutorial validação em cascata. Vou só copiar o esquema aqui do formulário para não perder muito tempo de vocês, tá bom? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Agora aqui eu vou apagar esses textos e vou aqui nas opções de ver, eu vou tirar aqui as linhas de grade. Assim fica mais bonito. Posso excluir essas colunas e posso excluir todas as linhas a partir da 12. Assim eu fico só com o meu formulário. Beleza, então já estou com o meu formulário aqui. Vou colocar aqui uma gradezinha. Pronto, coloquei as linhas de grade. Ok, agora vou renomear isso daqui para formulário. Vou criar aqui uma nova aba que eu vou chamar de fluxo de caixa, que é onde vai ficar o meu fluxo de caixa depois, né? E por último vou criar aqui uma aba de validação. Ok. Agora, nessa fluxo de caixa, eu tenho que colocar o meu cabeçalho, né? Vou selecionar todas as minhas informações, Ctrl C, vou vir aqui em fluxo de caixa, botão direito, colar especial,
dados transpostos. Pronto, já estou com os meus dados colados aqui e não preciso das últimas colunas, né? Excluir colunas. É sempre bom excluir aqui as colunas para evitar gasto de espaço aqui, dar uma facilitada na questão do peso da planilha, ok? Então, aqui na minha validação, agora que vai começar de verdade, né? Vou colocar aqui categoria 1, categoria 2, e aqui já explico por quê, categoria 2, categoria 3, validação 1 e validação 2. Beleza, então vou até diminuir essas duas aqui, que é só para realmente espaçar. E aqui agora, só para deixar mais bonitinho, vou selecionar todas essas colunas e vamos aqui em formatar cores alternadas. Vou deixar o roxinho aqui. É isso. Fechar aqui. Show. Puxar um negrito. Agora sim. Então, categoria 1, categoria 2, categoria 2, categoria 3, validação 1, validação 2. Beleza. Como que vai funcionar isso daqui? Vamos lá. Então, a primeira categoria vai ser só texto. No meu caso, eu vou manter o que eu criei lá, né? Vou deixar entrada e saída. E aí, eu tenho que listar aqui tudo que eu tenho de entrada e tudo que eu tenho de saída. Para não ter problema com usuários, é legal nessa coluna aqui já deixar travado o modelo, né? O tipo de dado. Então, já que só tem entrada e saída, eu vou colocar aqui em dados, validação de dados, vou deixar aqui como lista de itens e aqui vou colocar entrada, saída, deixar para rejeitar a entrada e vou salvar. Então, agora aqui nessa primeira coluna só aceita entradas e saídas. E aí eu posso colocar minhas entradas e saídas aqui, né? Então, vou pensar aqui em 3 entradas e 3 saídas e vou preencher para vocês aqui. Pronto, então 3 entradas, receita com serviço, retorno de investimento e venda de produto. E saída, material, pessoal e despesas gerais. Vou aumentar um pouquinho isso daqui e pronto. Beleza, então aqui ó, já tem para mim todas as entradas e saídas que eu decidi colocar. Isso já é um bom começo. Agora, essas entradas e saídas aqui, essas informações de categoria 2, eu tenho que trazer para cá. Para aí elas servirem de base para a categoria 3, do mesmo jeito que a categoria 1 serve de base para a categoria 2. Vamos fazer isso então. Aqui nessa coluna, poderia fazer isso para a coluna inteira, tá? Mas como não são muitos, eu vou me limitar aqui. Vou colocar em dados, validação de dados, e aí aqui vai ser lista de um intervalo. E aí vou selecionar esse intervalo da categoria 2, de B2 em diante. Aqui de novo, posso pegar de B2 até B, a coluna inteira, não tem problema. E vou novamente colocar para rejeitar entrada, para só poder colocar se estiver ali. E salvar. Beleza, ele já criou aqui as setinhas e agora eu só posso escolher o que tiver aqui dentro. Então, receita com serviço, deixa eu aumentar aqui, para dar para ver melhor, né? Então, receita com serviços, retorno de investimento e assim por diante, né? Então, eu vou ter que colocar todos os meus valores de receita com serviço, todos os meus valores de retorno de investimentos e assim por diante, né? Então, vou fazer isso daqui de novo para não tomar muito tempo de vocês e eu já volto aí com isso daqui preenchido, beleza? Então, tá aqui. Para cada categoria 2 tem todos os meus itens aqui de categoria 3. E vou abrir aqui. Abrir, ficou bonitinho. Então, material, por exemplo, tem escritório, suporte, conserto e produtos. Pessoal, salário de funcionário, contador, RH, despesas gerais, água, luz, aluguel. Então, para cada categoria 2 aqui, eu pensei em algumas categorias 3 que se adequassem aí, que fizessem sentido, beleza? Então, é isso que eu fiz aqui. Agora, eu vou começar a configurar o nosso formulário. Vou voltar lá para a aba do formulário. E aqui na categoria 1, eu vou colocar uma validação de dados, validação de dados, lista de um intervalo. E esse meu intervalo vai estar lá nas minhas validações, que vai ser exatamente a coluna de categoria 1. Então, eu vou tirar para pegar a coluna inteira, de A2 até A, colocar para rejeitar a entrada que seja inválida e vou salvar. Voltando lá no meu formulário agora, tem categoria 1, entradas ou saídas, porque ele unifica, né? Ele pega só um valor de cada coisa. Por mais que esteja escrito aqui 3 vezes, ele vai pegar só um. Mas se eu tiver uma nova informação aqui, por exemplo, aí ele pegaria. Se eu tivesse entrada, saída e outros, por exemplo, aí ele apareceria lá no formulário outros também. Eu não vou colocar aqui porque eu vou ter que mudar todas as regras de validação, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Agora, o que eu quero? Eu quero que quando isso daqui seja entrada ou isso daqui seja saída,
ele busque para mim todas as categorias 2. Então, todas as informações de categoria 2 de entrada ou de saída, né? Então, se for entrada, eu quero que busque esses 3. Se for saída, eu quero que busque esses 3, ok? E para isso, eu vou usar essa minha coluna de validação. Aqui eu vou colocar uma query. Então, igual query. Já tem vídeo de query no canal, mas a gente não aplicou a isso, tá? Mesmo assim, vou linkar o vídeo aí, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí, a primeira informação que a minha query pede são os dados. E os dados eu vou pegar aqui na minha categoria 1 e categoria 2, colunas A e B. E agora eu tenho que colocar aqui a minha consulta, né? Entre aspas duplas aqui. E vou colocar select, selecionar B, porque é o que eu quero que apareça aqui na validação 1. Where, onde, A matches. E aí aqui vai ter que ser um texto, né? Ou vai ser entrada ou vai ser saída. Então vamos supor que seja entrada, a minha ideia. Ponto, vírgula, 1 de cabeçalho, fechei aqui. Vou dar um enter aqui para vocês verem. Então, ó, o que eu falei para minha query? Selecione B onde A matches, ou seja, seja igual a entrada. Então ele pegou todos os casos onde a categoria 1 seja igual a entrada, ou seja, receita com serviço, retorno de investimento e venda de produto. E aqui ele pegou o cabeçalho, na verdade eu botei 1, mas é 0. Não dá para 0. Aí, pronto. Agora, sim, pegou só os valores que eu queria. E caso aqui seja saída, aí ele pega os 3 de saída. E se eu adicionar novos aqui, uma nova saída, deixar como teste, já aparece para mim. Então, se você tiver novos casos aí depois de um tempo, você vai adicionando e ele vai auto-atualizando. Vou deletar esse aqui. Ok, já sumiu lá para mim. Show! Só que eu não quero ter que escrever isso daqui toda vez, né? O que eu quero que ele busque aqui? Eu quero que ele busque lá no formulário o que o usuário escolheu. Se ele escolheu saída, busca saída. Se ele escolheu entrada, busca entrada, né? Então eu tenho que informar isso para minha query. E lá, para eu fazer isso, eu venho aqui na minha fórmula. Agora eu vou ter que alterar aqui dentro da minha query para buscar então a célula lá do formulário. Para isso eu vou ter que usar concatenação. Então aqui dentro dessas aspas simples para indicar que é um texto, eu coloco aspas duplas, abrindo e fechando, né? E eu coloco e comercial aqui para ele mostrar que é uma concatenação. É assim que concatena aqui no Planilhas Google. E o que eu quero aqui dentro desses ex comerciais? Eu quero a minha célula lá do formulário, né? A minha célula aqui de categoria 1. Então, a célula C5. Para isso, deixa eu buscar aqui, lá direto para a minha célula C5. Bora. Então, formulário, ponto de exclamação, C5, ele puxa a célula para mim. Dou um Enter e pronto, ele já está puxando. Então, tá como entrada lá no formulário, ele puxa a receita com serviço e todos os outros, né? Se eu mudar para saída, agora ele está puxando material pessoal e despesas gerais. E agora o que eu tenho que fazer? Pegar essa validação e jogar dentro da minha célula C6, né, que é a minha categoria 2. Então eu venho aqui em dados, validação de dados, e aqui já está como lista de um intervalo. Vou clicar aqui para buscar a lista, o intervalo, né? E vou, de intervalo, pegar a minha validação, a minha coluna G2 até G. Rejeitar a entrada e salvar. Vamos ver lá. E pronto, já está puxando. Então, se eu mudar isso aqui para entrada, aí aparece aqui receita com serviço e outros, né? Se eu mudar para saída, deixa eu aumentar isso daqui para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Então, ele aceita pessoal, material e algum outro serviço lá. E na entrada, ele aceita receita com serviço, retorno de investimento e venda de produto. Beleza. E agora, basta fazer o mesmo lá para a minha validação 2, para pegar agora a minha categoria 3. Se você aí acha que entendeu, se você acha que pegou, tenta, antes de eu fazer aqui, tenta já direto fazer você aí essa parte da validação 2, porque é um jeito legal de treinar e depois eu vou fazer junto e aí vai ser bem legal esse exercício para você e aí depois para aplicar no que você precisa vai ser bem mais fácil, beleza? Então dá um pause e tenta fazer. Bora lá? Então se você já tentou, se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, vamos ver aqui o que dá para a gente fazer, o que faltou e vamos consertar. Se continuar com dúvida depois disso, pode mandar nos comentários que eu respondo aí, beleza? Então vamos construir aqui. Vou colocar aqui um igual. Query
E aí os meus dados agora vai ser minha coluna D e E, né? Porque as minhas colunas A e B serviram para validação 1 e da mesma forma minhas colunas D e E vão servir para validação 2. Então D e E, ponto, vírgula, e a minha fórmula aqui vai ser bem parecida. Select e where the matches, abre aspas simples para falar que é um texto, abro aspas duplas e coloco dentro delas e comercial para fazer a concatenação. E aí aqui dentro eu já coloco a célula que eu preciso, que vai ser lá no formulário a célula da categoria 2. Então formulário C6, ponto, vírgula, 0 de cabeçalho e vou fechar essa minha fórmula. Não está vindo nada por enquanto, porque minha célula C5, acho, isso C6 na verdade, está em branco. Mas abrindo aqui uma das opções, por exemplo, retorno de investimento, aí lá na minha validação já aparecem algumas informações, beleza? Que são exatamente os meus retornos de investimento aqui da minha lista, ok? E agora basta eu colocar isso lá no meu formulário. Então vou aqui em dados, selecionando a minha célula aqui C7 da categoria 3, validação de dados, lista de um intervalo, rejeitar entrada e vou selecionar agora a minha coluna H, né? Então de H2 em diante, ok, e salvar. Agora se eu for lá no meu formulário, já tenho aqui todas as opções. E limpando aqui, escolhendo outras informações, por exemplo, saída, categoria pessoal, salário de funcionário, contador. Então já tem tudo aqui funcionando. E agora, assim, o objetivo do vídeo era esse, né? Era simplesmente colocar aí essas validações de dados, uma em consequência da outra, uma seguida da outra, mas eu vou programar com vocês agora os lançamentos, para quem tem curiosidade aí de como faz a parte de programação, e eu vou fazer esse mais rápido, do jeito que demanda um pouco mais de conhecimento, mas que fica muito pequeno, fica muito compilado o código, tá? Então, para quem estiver acompanhando aí, só quer copiar, fica bem simples, beleza? Então, vamos lá. Ferramentas, editor de script. Está aberto aqui meu editor de script, vou renomear essa função para lançamento. E agora, vamos lá. Vou pegar primeiro minha aba, né, minha planilha, var ss spreadsheet app.getActiveSheet, abre e fecha parênteses, ponto, vírgula. E aí aqui vamos pegar todo o intervalo dos meus dados, né, var dados igual a ss.getRange, e aí o meu intervalo aqui, né, na minha planilha vai ser de C4 até C10. Vou copiar aqui de cima para não confundir nada. Entre aspas simples, C4, C10, ponto, depois dos parênteses, né, get values com S, tá? Tem que estar no plural aqui. Então já estou pegando meus dados e esses dados eu vou colocar dentro de colchetes para fazer o esquema do array bidimensional aqui, para definir isso daqui como uma linha, beleza? E agora basta pegar aqui a minha aba de fluxo de caixa, então var ss igual a spreadsheet app get active spreadsheet ponto get sheet by name, e aí só para também não confundir, fluxo de caixa, eu vou copiar aqui o nome, Ctrl C, copiar certinho para não dar problema, Ctrl V, ponto, vírgula, e aí vou pegar a última linha, igual a ss, na verdade aqui eu vou chamar de ss banco, tá? Essa variável aqui do meu fluxo de caixa, ss banco, ponto, get last row, ponto, vírgula, e aqui vou só escrever os dados, então ss banco, ponto, get range, e aqui a minha primeira linha vai ser a última linha escrita mais 1, minha primeira coluna vai ser a coluna 1, número de linhas vai ser 1 e o número de dados vai ser os próprios dados, linha 0, ponto, length. Pode escrever length já. Aí, 7 values. E aqui eu vou colocar dados. Ctrl S para salvar. E aqui agora basta eu criar um botãozinho lá para poder clicar e rodar essa função, né? Então vou colocar aqui inserir desenho
venho aqui em formas, escolher esse daqui que eu gosto bastante. Aqui dentro eu vou colocar meu texto, lançar, deixar ele negrito e o fundo dele eu vou deixar roxinho. Pô, esse roxo é forte demais. Pronto, e o texto eu vou deixar em branco. Pronto, salvar e fechar. Tá criado aqui meu botão. E agora basta clicar aqui nos 3 pontinhos do canto, transferir script, lançamento. Eu vou clicar aqui para lançar, ele vai me pedir autorização, né, para rodar o script. Deixar ele pedir autorização necessária, clico aqui em continuar. Clico na conta que eu estou usando. Venho em avançado aqui embaixo. Desço tudo e venho acessar projeto sem título. E por último aqui, permitir. Agora basta eu escrever aqui, contador novembro, escrever todas as minhas informações. Então, competência, 1º de novembro de 2021, valor R$200, data de pagamento, próprio dia 1º de novembro. E clico aqui em lançar. Script concluído, fluxo de caixa. Tá aqui todas as minhas informações. Se eu quiser melhorar um pouquinho isso daqui, né, eu posso, depois que escrever os dados, limpar essas células, né? Então venho aqui no meu script ss.getRange e aqui o meu range vai ser o mesmo que eu busco os meus dados, né? c4c10.clear content, ponto vírgula, Ctrl S. Opa, aqui faltou o range, né? Ctrl S de novo. Ok, vou voltar lá e vou tentar lançar de novo. Lancei, ele vai lançar duplicado, né? Porque eu lancei exatamente a mesma coisa, não tem problema. E o importante é que agora, aqui no meu formulário, ele limpou todas as células, beleza? Então, pessoal, tá funcionando isso daqui, né? Enquanto eu não coloco nenhum dado, essas duas validações estão em branco, mas a partir do momento que eu seleciono, por exemplo, entrada, aparecem as informações aqui para mim, e depois selecionei a categoria 2, aparece para mim a categoria 3, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu não sei o que você está esperando, se inscreve logo aí, ajuda a gente a chegar cada vez em mais pessoas, compartilhando esse vídeo e levando ele para mais pessoas que estejam interessadas aí com planilhas, que estão precisando aí para a empresa, beleza? Do mais, eu espero você no próximo vídeo, até mais!